Senhores telespectadores da UniTV e TV O Fluminense, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, às 15 horas. Neste primeiro bloco, o Bloco de Cultura, temos a alegria de receber como convidado o escritor e jornalista Nilton Novaes, que estará lançando no próximo dia 18 de março, às 18 horas e 30 minutos, em Niterói, no Botequim Informal, na Avenida Quintino Bocaiúva, 151, São Francisco, o livro de contos Letras Rebeldes, Fluidos Insensatos, uma obra que está sendo bastante aguardada pelo público da área cultural aqui de nossa cidade de Niterói. Boa tarde, Nilton Novaes. É uma honra recebê-lo aqui em nosso programa. Boa tarde, Carlos. É um prazer estar aqui com você. Pois não, muito obrigado. Novaes, você é jornalista há 32 anos. Você acha que para o jornalista é mais fácil escrever literatura? Bem, o jornalista ele é treinado para escrever de forma objetiva, né, contar uma história com início, meio e fim. A literatura exige um espaço para uma escrita um pouco mais aberta ao devaneio, né, aberta à filosofia, aberta a outra forma de mostrar os fatos. Mas eu acho que a junção das duas técnicas acaba dando um resultado bom. Perfeito. E o que te levou a escrever contos, ficção? Como foi essa passagem do jornalista que relata fatos reais do dia a dia para o escritor que inventa histórias? Eu quando estava na faculdade de jornalismo, eu conheci a escrita de um poeta chamado Mayakovsky, né, um russo, e me apaixonei. Então, meu curso de jornalismo já foi um pouco enveredado também para a ficção em termos de poesia, né? Então, eu escrevi muita poesia durante muito tempo. E há pouco mais de 2 anos eu resolvi escrever contos e experimentar, né? E começou a dar certo, as pessoas começaram a gostar e eu me animei e aí agora eu estou escrevendo contos. Perfeito. Mayakovsky é um poeta muito procurado, muito lido pelo meio. Realmente é um nome muito importante da poesia russa. Qual a sua formação como leitor? Quais são os seus autores preferidos? Você poderia nos citar? Então, eu, como eu te falei, comecei pela poesia, então eu li todos os poetas, né? De Mayakovsky, li os brasileiros, Ferreira Goulart, Drummond, Bandeira, João Cabral, toda essa gente boa, né? E antiga. E na prosa, eu quero citar o seguinte, em homenageando os contos, já que meu livro é de contos, Machado de Assis tem um conto chamado O Espelho, que é um conto que até uma amiga que me indicou, e realmente é uma leitura maravilhosa. A gente encontra na internet. E do Guimarães Rosa, A Terceira Margem do Rio, que também é um conto esplêndido. Então, eu gosto muito dos autores de língua portuguesa, que tratam bem o idioma, inovam com o idioma, né? Como é o caso do Mia Couto, moçambicano, como é o caso do Saramago, que é o nosso pai, né? O pai de todos de língua portuguesa, que é um português, o Walter Hugo Mãe, que é angolano, né? Então são autores até mais contemporâneos, mas que realmente colocaram a língua portuguesa num patamar assim, bastante especial na literatura, a meu ver. Então, e nos clássicos eu gosto de Tchekhov, que é um russo também muito interessante nos contos, e Kafka, não posso esquecer do Kafka. Certo. Kafka, que tanto marcou com a sua obra O Processo. Você destacou nomes importantíssimos aí da literatura brasileira, Machado de Assis, que também tem o conto O Alienista, Cartomante, né? E tantas outras. E Guimarães Rosa,
que esteve na Academia Brasileira de Letras por 3 dias. Ele nunca nem queria tomar posse, tomou posse 3 dias depois, veio a falecer e deixou 2 obras muito importantes, que foi Sagarana e Grande Sertão Veredas. Você agora, no dia 18 de março, estará lançando aqui em Niterói, no Botequim Informal, o livro de contos Letras Rebeldes, Fluidos Insensatos. Eu queria saber, Milton, por que esse título? Carlos, o livro, os contos, depois de terminados, assim, feita a coletânea para serem publicados, eu percebi que era uma constante, quase em todos os contos, a existência de alguns fluidos insensatos, né? O suor, o sangue, né? Até tinta, né? Porque tem a história de um pintor de paredes, enfim, há sempre alguma forma, e esses fluidos eles entram na história para expressar alguma situação e algum sentimento desses personagens, né? Então, ele realmente tem esse título, ele espelha realmente o que é o livro, o que são os contos do livro, né? E as Letras Rebeldes é um caso à parte. Perfeito. Eu vou repetir o local e o endereço também do lançamento desse livro tão aguardado. É no Botequim Informal, Avenida Quintino Bocaiúva, número 151, no bairro de São Francisco. Estão todos convidados, né, para Sim, participar. Está aberto a todo mundo. Então estaremos lá para aplaudi-lo. Vai ser um prazer. Logo no primeiro conto do livro, há uma história meia fantástica sobre letras que se rebelam. Poderia nos... Exatamente, por isso um dos porquês o título tem Letras Rebeldes, né? É uma história... Eu havia escrito há uns anos atrás um pequeno poema onde as letras se juntavam para formar poemas os mais belos e tal. Isso acontecia durante a madrugada, enquanto as pessoas da casa dormiam. E um dia, depois de uma palestra, até uma palestra de uma amiga de Niterói, da Cristiana Seixas, sobre biblioterapia, né, que é a terapia através da leitura, e a palestra é tão enriquecedora que eu saí de lá com essa ideia. Esse poema voltou na minha cabeça e eu falei, bom, e se as letras se rebelassem? E se tudo que está escrito no mundo, de uma forma ou de outra, se modificasse ou desaparecesse? Então, esse caos aparente que isso geraria, né, levou a escrita desse conto para um universo bem fantástico. Perfeito. O livro, inclusive, tem o prefácio do doutor de letras, Benito Petralha, que, por sinal, é uma figura brilhante. Li o seu prefácio e aplaudo as suas palavras. Também chama a atenção, Nilton, que seu livro possui um anexo, uma transparência. Ela vem aqui no final do livro. Isso é uma novidade? De onde veio essa ideia? Então, Carlos, o que acontece? A gente vê os debates sobre o fim do livro, essa coisa dos e-books, né, do livro eletrônico, da pessoa acessar pela internet. E eu faço parte ainda dos saudosistas que gosta de pegar no livro, né? De poder sair com ele de casa, levar para, se você vai na rua resolver alguma coisa, levar o livro, porque enquanto você espera, você pode ler um pouquinho, ou ler na condução. Então, eu prezo muito fisicamente o livro, né? Então, eu pensei, poxa, e se o livro trouxesse alguma coisa que, a princípio, a não ser que até que inventem a tecnologia, mas, a princípio, não pudesse ser eletrônico, tivesse que ser palpável, né? Então, surgiu essa história, é um conto onde existe na história uma transparência, que é entregue a um jornalista, um correspondente de guerra, e ele fica lá, ele tem que pegar nessa transparência e descobrir
o que ela vai revelar. E eu pensei, bom, e se eu fizesse a mesma coisa? E se eu desse essa transparência para o leitor para que ele também descobrisse? Né? Em vez de eu contar na história, se o leitor fosse levado a passar por essa situação também. É verdade. Eu também sou daqueles que gostam de tocar no livro. Eu acho que o livro nunca vai acabar. Realmente, o livro tem que permanecer. E eu mexo com livro, trabalho com livros há mais de meio século. Quer dizer, ao ter essa transparência em mãos, o leitor vai ter a mesma sensação do personagem. Exatamente. O leitor vai estar na mesma situação do personagem que ele acabou de ler o conto. Sim. Então, ele vai estar com aquela transparência, vai pensar, o que eu faço com isso? Que é a mesma coisa que o personagem pensa, né? E o leitor vai ser levado a ter as mesmas dúvidas momentâneas que o personagem teve e a mesma descoberta. Perfeito. Eu queria saber, Novaes, os outros contos, de que se tratam? Que tipo de personagem o leitor vai encontrar em Letras Rebeldes, Fluidos e Sensatos? Olha, aos poucos eu fui descobrindo que alguns personagens meus eram assim uma forma eram personagens que suplantavam dificuldades, né, superavam limitações. Então, e até também aqueles um pouco rebeldes, mas uma rebeldia saudável, né? Então, eu tenho, por exemplo, há um pintor que gosta de poesia. Então, pintar uma parede, para ele, não é a mesma coisa do que para a maioria dos pintores. Então, vocês vão poder ler e descobrir. Nós temos no livro um gandula de futebol, um garoto de 18 anos, e que ele queria ser jogador de futebol desde pequeno, o pai não deixou, e ele vai ser gandula. E o que surge daí, porque você sabe que os sonhos da pessoa, eles não morrem, né? É verdade. Eles não morrem, não adianta. Por mais que tentem sufocar, eles não morrem. Eles ficam lá guardadinhos e um dia eles vêm à tona. Então, é o que acontece nesse conto. Então, são personagens simples, pessoas do povo, mas que sempre têm alguma coisa especial. Certo. Sempre tem alguma coisa, algum sonho, alguma vontade que eles querem realizar e que eles, de uma maneira ou de outra, acabam realizando. Certo. São vários contos no seu livro, né? São 17 contos. 17 contos. São 17 contos. Nós temos um conto que é de um cozinheiro, né, uma pessoa que está bastante atormentada, bastante insatisfeita com o seu trabalho, mas no próprio fazer daquelas comidas ele vai descobrindo algumas fontes de prazer e tem um final também bastante diferente. Realmente o livro é interessante. Seu conto vencedor do 5º prêmio da Universidade Federal Fluminense, da UF, né, de literatura, também está no livro, não está? Não é isso? Está. O 5º prêmio teve como 5º prêmio UF de literatura teve como tema Viagem à Itália, né? Então, os candidatos concorrentes tinham que escrever sobre esse tema, né? E quando eu soube do concurso, eu tinha acho que menos de um mês para escrever a história. Então, por sorte, somou com uma ideia que eu já tinha de um personagem que se apaixona, né, por uma figura etérea. E esse conto ele conta a história de um jovem, um adolescente de 16 anos, que porque quer viajar à Itália, né,
contra a vontade dos pais, os pais não queriam deixar, mas o garoto dá um jeito e consegue, viu? Ele cria uma maneira para conseguir e consegue. A Viagem do Filho Querido. A Viagem do Filho Querido. É um dos contos que abrilhantam essa tão aguardada obra do nosso querido Newton Novaes. Newton, para você, o que um livro deve proporcionar ao leitor? Olha, eu acho que primeiro deve proporcionar prazer na leitura, né? Porque você ler um livro sem ter o prazer é igual você ficar num filme que você não está gostando, né? É meio esquisito. Então, eu acho que deve proporcionar prazer. E com esse prazer, diversão, né? Deve trazer emoções, né? E suscitar emoções no leitor. Se possível, alguma reflexão sobre os fatos que ele coloca, né? E também, se possível, alguma surpresa, principalmente os contos, né? Porque o conto é uma narrativa curta e o final, ele conter alguma novidade, alguma surpresa, é uma coisa interessante, né? Dá realmente um ânimo no leitor, ficar esperando, ficar vendo aonde aquela história vai levá-lo. Perfeito. Então, acho que é legal. Você nasceu no Rio, mora atualmente no município de Maricá, mas frequenta bastante a nossa Niterói. Você participa do Clube de Leitura Icaraí. Qual o papel da leitura para um escritor? O que você encontrou no Clube de Leitura Icaraí? A leitura acho que é importante para todo mundo, né? Não só para o escritor. Ela realmente através da leitura você amplia seus horizontes, você amplia seu conhecimento, sua forma de ver o mundo. Então, realmente, a leitura é muito importante para todo mundo. Para um escritor, é claro que a leitura, além disso tudo, que ele não pode abrir mão dessas emoções, dessas novas visões, além disso, ele tem, assim, ele encontra em cada outro escritor que ele lê novas técnicas, nova forma de abordagem. Então, isso enriquece também o escritor, né? Muito importante. Agora, o Clube de Leitura Icaraí, eu encontrei lá pessoas maravilhosas, né? Pessoas maravilhosas que, tanto lá presencialmente na reunião, quanto nos e-mails, no blog do clube. O Clube de Leitura Icaraí, ele se reúne toda primeira sexta-feira do mês, ali na livraria da editora UF, da EDUF, ali próximo ao prédio da reitoria. Sim, da UF. Icaraí mesmo. A livraria Icaraí. E se reúne ali às 7 horas da noite, toda primeira sexta-feira do mês, e a gente sempre debate um livro que foi escolhido, né? Cada mês é um livro que é lido e é debatido. Então, a leitura compartilhada... Você já participa desse movimento já há algum tempo? Eu participo há uns 2 anos. Sim. Há uns 2 anos. Descobri, foi uma descoberta maravilhosa na minha vida. Devo isso até a Rita Manhago, que foi quem me levou para lá, que é uma outra escritora, uma poeta. E me levou para lá e eu fui assim meio relutante, não sabia o que eu ia encontrar lá, mas foi uma coisa maravilhosa, pessoas da melhor qualidade. E você fazer a leitura compartilhada é uma coisa que enriquece muito, porque imagina você ir ao cinema sozinho. É verdade. Você vê um filme e aí não tem com quem comentar, né? Você fica com aquela vontade de comentar o filme, né? O livro é a mesma coisa, você lê o livro, é muito bom. Agora, se você participa de um clube de leitura, e esse de Icaraí é maravilhoso, está completando 15 anos agora, você tem, assim, outras visões, né? Durante aquelas 2 horas que a gente fica ali conversando sobre o livro, as pessoas dizem, uns gostam, outros não gostam, e às vezes até quando você não gostou muito, mas alguém apresenta um ponto de vista que você não tinha percebido, então fica muito rico, você passa até a olhar aquele livro com outros olhos.
né? Então é muito interessante. Eles têm promovido uma série de eventos lá, lançamentos de livros. Eu conheço algumas pessoas que lá participam, como a Ana Paula Campos e outros mais. É bom esse movimento. É muito bom. Em sua opinião, Newton, nosso país cuida bem da cultura? Olha, Carlos, eu acho que não. Acho que cuida. O Brasil ainda não percebeu a importância da cultura, não só para o desenvolvimento do nosso povo, não só para a elevação do nosso nível cultural, mas principalmente para a afirmação do povo brasileiro. Porque a cultura, a literatura, o cinema, as artes, isso é que faz o povo se reconhecer, né? Se ver, né? Tanto com suas qualidades, quanto com seus defeitos, seus problemas. Então, a cultura é que faz com que o povo se veja. Então, isso é importante para a nossa soberania enquanto país. Não adianta o Brasil se desenvolver economicamente se ele não tiver uma cultura fortalecida. Perfeito. Porque aí a gente fica consumindo outras culturas, que eu não tenho nada contra, que a gente também consuma, mas nós não podemos relegar a nossa a segundo plano. Perfeito. Newton, você pretende no futuro, há projetos de publicar novas obras? Olha, Carlos, eu tenho alguns outros contos já na gaveta e gostaria, sim, de continuar escrevendo, porque assim como nós jornalistas dizemos que o jornalismo é uma cachaça, né, que a gente se habitua, eu acho que a escrita também, quando você começa a escrever, se torna também um hábito, uma coisa que você não quer abrir mão, né? Então, eu com certeza espero estar publicando outros livros, ou de contos, ou talvez até dos meus poemas que eu tenho reunidos já. E um dia espero escrever um romance. Um dia. E aqui nós estamos à sua disposição, né, para sempre procurar divulgar os seus belos trabalhos. Obrigado. Em Maricá, município onde você reside, você frequenta, participa de alguma instituição cultural? Olha, Carlos, existe em Maricá a Associação de Ciências e Artes de Maricá, né? Que é uma associação que passou por uma reformulação recente, está crescendo, está se afirmando. E nós já estamos em conversa com eles para a gente apoiar, participar. E eu acho que Maricá também é um município que tem uma grande beleza natural, né? Mas que precisa também olhar para esse lado da cultura, que tem lá muitos produtores culturais, muita gente que escreve, muita gente que atua, né? Mas falta isso se articular melhor para poder a cidade oferecer esses produtos culturais à sua população. Lá tem uma academia de letras, não? É a Academia de Ciências e Letras de Maricá, exatamente. A gente espera estar apoiando essa academia em breve. Além do lançamento de seu livro, Letras Rebeldes, Fluidos Insensatos, programado para o próximo dia 18, aqui em Niterói, há outras programações em outros locais, outros municípios? Então, o livro foi lançado ontem, segunda-feira, dia 11, no Rio, né? Nós fizemos um lançamento ali na Cinelândia e foi bastante interessante. Estamos lançando em Maricá na sexta-feira, agora dia 15 de março, a partir das 5h30 da tarde na livraria Vida Verde, que fica ali no centro da cidade, na galeria ao lado do Banco do Brasil. Estaremos lá. E no dia 18, aí sim, aqui em Niterói, né, lá no Botequim Informal,
a partir das 18h30. 18 de março cai numa segunda-feira, né? Segunda-feira, Sim, isso. às 18h30. Isso. Importante dizer, Carlos, que não há nenhuma obrigatoriedade de consumo, tá? Apesar de ser feito lá no bar, as pessoas não têm nenhuma obrigação de consumo, não. Podem ir lá comprar o livro, pegar o autógrafo, bater papo e tal. Mas quem quiser será muito bem-vindo lá pelo bar. Sim, mas antes do dia 18, segunda-feira próxima, teremos em Maricá, no dia 15, sexta-feira, né? Isso. Também às 17h30, na Livraria Vida Verde, o lançamento no município de Maricá do trabalho do Newton Novaes. E, Carlos, eu trago no livro o e-mail de contato, né, Facebook, Twitter, todas as redes sociais, para os leitores que quiserem entrar em contato, fazer crítica, fazer comentários, perguntar alguma coisa. Estamos bastante abertos a essa participação dos leitores, que acho que é importantíssimo. Perfeito. Newton, considerações finais. Olha, Carlos, eu só tenho a agradecer a esse programa da UniTV, um espaço maravilhoso para os novos autores, para a cultura de Niterói, para a cultura brasileira. É realmente um momento especial, muito importante para que a gente possa divulgar um trabalho. Perfeito. Muito obrigado. Despeço-me agradecendo a presença do escritor e jornalista Newton Novaes em nosso programa e também aos telespectadores. O segundo bloco de saúde, terá o comando da psicóloga, acadêmica e queridíssima Elizabeth do Vale. Muito obrigado a todos e até a próxima. A universidade é uma das grandes instituições preparadoras para a entrada no mercado de trabalho. Pensando em estreitar ainda mais estes laços, a Universidade Federal Fluminense realizou a 4ª edição da Feira de Estágio Trainee, entre os dias 5 e 7 de março, na Escola de Engenharia. O evento é uma oportunidade para os alunos obterem informações sobre a carreira profissional. A nossa feira, mais uma vez, foi um sucesso de presença. No dia de ontem, já tivemos de contratações ontem aqui, eu estou falando contratações, né, que a loja americana já contratou 16 alunos de engenharia e com promessas muito mais ainda. Então, eu posso lhe garantir que essa feira de estágio, que acontece todos os anos aqui na engenharia, tem sido um sucesso. Ela tem a função principal de dar oportunidades aos estudantes para que possam aplicar o seu conhecimento técnico, científico de aprendizado como discente no campo de trabalho. E, logicamente, o que vai acontecer? Todo esse processo pelo qual ele aprendeu no campo da universidade, ele vai aplicar na indústria. E a função nossa é o quê? Aproximar esse estudante da realidade nacional. Os estudantes de engenharia da UF não deixaram de aproveitar a oportunidade. A feira, que contou com estandes e palestras de empregadores, manteve cheio o prédio de engenharia durante todos os dias do evento. É bom para a gente conhecer as empresas, ver quando que vai haver processo seletivo, para ficar de olho nas oportunidades. A gente já veio em muitas outras palestras, muitas outras feiras de estágios, e essa aqui já acho que é a segunda vez que a gente vem. Estou gostando, que a feira está muito boa, esse ano melhorou muito da feira passada, estou adorando. Mas não foram só os alunos da UF que aproveitaram a oportunidade. Eu faço engenharia de produção na UESO, em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Aí vim para prestigiar a feira de vocês. Eu fiquei conhecendo através de um professor de vocês aqui, trabalha na parte de direito tributário. Ele me informou e eu aproveitei e vim fazer. E as novidades não param por aí. Segundo Valdileia dos Santos, esta é apenas a primeira feira deste ano. Nós estamos inovando esse ano, que nós vamos ter mais 3 feiras. Em setembro nós vamos ter uma feira no campus de Graguatá, Volta Redonda e Macaé, para atender também às necessidades dos polos. Boa tarde para você que nos assiste. Estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde.
E hoje com a presença do nosso queridíssimo engenheiro, advogado, ilustre amigo, amicíssimo, né? Carlos Gran. Seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado, você Beth. sabe que nós estamos aqui de portas abertas, acima de tudo, porque você é uma pessoa que nos traz sempre esse carinho e essa dedicação com a qual você recebe os nossos convites para participar desse programa, e como a sua causa é muito bonita, porque você luta já há bastante tempo pela cidadania em prol, não é, de uma população com uma educação melhor, com uma saúde, portanto, não é, mais viável, já que nós estamos atravessando, eu acho que o caos do caos, né, um momento extremamente difícil na saúde, e eu gostaria muito de te ouvir, daí o nosso convite para que você participasse hoje da nossa programação, né, haja vista essa confusão, essa coisa pavorosa que a gente está atravessando nesse momento. E eu quero muito te ouvir a sua opinião sobre esse estado de coisas, né? Quer dizer, essa situação, principalmente dos nossos hospitais, né? Agora com essa questão em Curitiba, desse CTI, que a gente sabe que não é uma situação isolada, né? A gente sabe que isso está ocorrendo, infelizmente, no país todo, né? A gente viu no noticiário também ontem médicos se comportando de uma maneira extremamente perversa. Você vê usando o dedo de silicone para bater ponto para colegas. Quer dizer, o que é isso, Carlos? Bem, qual é a sua visão, Beth, desse caos que a gente está atravessando? Beth, em primeiro lugar, quero agradecer muito o seu convite e dizer a você que eu estou sempre à disposição de conversar aqui com vocês um pouco sobre cidadania e sobre as questões importantes da questão de saúde, da saúde no Brasil, e que envolve também o aspecto político que nós vamos conversar. Mas antes eu preciso dar um recado que na última entrevista que nós tivemos aqui, eu fiz uma crítica dizendo que em todos os hospitais deveriam receber o paciente, qualquer que fosse o paciente, em condições de urgência ou emergência, tinha que resolver primeiro a questão da saúde. Depois a burocracia. A burocracia, quem ia pagar, não é verdade? Está lembrado disso? Com certeza, pois bem, agora nós podemos até parabenizar a ANS, que expediu uma norma obrigando os hospitais a atenderem os casos de emergência e urgência, e depois o plano iria ser obrigado a pagar e tudo mais. Bom, isso já é um bom caminho, já é uma boa notícia. Nós precisamos, de fato, ainda estudar bem essa determinação da ANS para ver esse alcance, mas, de qualquer maneira, já é uma boa notícia. Bom, com relação à questão que foi noticiada do médico, da médica com coisa pavorosa. É preciso também dizer que as questões não éticas usadas por determinadas pessoas, seja ele médico, engenheiro, advogado ou qualquer profissão que seja, sim, naturalmente que esse caso é um caso isolado, não é um caso da classe médica. Mas é preciso, e é tenebroso, nós assistirmos uma atitude como essa. É uma indignidade.
Com certeza. E outro ponto que você falou, a questão das UTIs, é preciso que nós entendamos também a questão da dificuldade do médico dentro de uma UTI com leitos limitados, não podendo atender uma pessoa que está precisando daquele leito e outra pessoa que já está à beira da morte. É uma situação delicadíssima para o médico decidir como vai atender aquela pessoa que precisa e tem uma grande chance de sobrevida, mas que não tem o leito, e aquela pessoa que está praticamente sem nenhuma condição de sobrevida, ocupando aquele leito. Mas você não acha que é muito difícil deliberar sobre isso? Pois é, exatamente isso que eu estou... Que é isso? Isso, exatamente. Eu estou colocando a questão desta forma para que as pessoas percebam como o médico que trabalha naquele local, a angústia daquele médico em fazer a ortotanásia, não é eutanásia, é ortotanásia, que é esse tipo de decisão. É difícil, muito difícil, eu entendo. Não é o caso daquela... Não, acho que a gente não pode justificar os erros cometidos em UTIs. Não tem nada a ver com o caso de Curitiba. Não, nada a ver. Eu só estou falando que existe isso, essa questão que eu coloquei, eu tenho consciência de que existe, eu não posso também tapar os meus olhos para uma situação drástica. É uma situação em que eu me imagino como médico numa situação dessa, eu iria padecer. Eu não tenho realmente, por isso eu não sou médico. Por isso, mas não é isso aí. Então, agora, eu me coloco se você está militando naquela área, você tem que ter competência para isso. Portanto, você tem que estar em condições emocionais, acima de tudo, de lidar com isso. Eu fico imaginando o médico numa situação dessa. Agora vamos à realidade dos fatos. Isso acontece por quê? Porque não tem leitos suficientes para atender a população. E quando tem, não tem o médico capacitado para atender, não tem o material adequado, tem hospitais que não têm esparadrapo. Eu até diria para você que eu já tive experiência com hospitais que têm o leito, que o doente está lá e que mesmo assim a abordagem, a terapêutica na UTI é manter o sujeito como refém trancado, fechado, e nem com a família ele pode se comunicar. Então, quer dizer, isso é perverso demais. Perverso, muito perverso. Agora, quero te dizer que o sistema de saúde está um caos. Não. Isso ninguém pode dizer que não esteja. Não há recurso suficiente. Bom, aí você vai me dizer vai me perguntar qual seria a solução. Investir bastante na questão da doença? Não, nós temos que investir na saúde. O que eu quero saber de você não é na doença. Onde é que está a luz no fundo desse túnel, né? Meu Deus, esse aqui é o grande problema. Essa luz está muito longe, porque nós começamos, agora desculpe, mas nós vamos entrar numa questão política. Sim, porque não temos educação, a educação está péssima. Os professores não são valorizados, já começa por aí. Sim. Então, as escolas não são escolas de qualidade, eu estou falando desde lá do fundamental. O que faz com que na outra ponta as pessoas que saiam de uma universidade não tenham preparo algum para exercer mas a gente qualquer tem tipo de profissão. Só para continuar o raciocínio, para qualquer tipo de profissão. Então, acabaram com o vestibular. Tá bem, o vestibular era algo massacrante,
Tá bom, agora tem o Enem, que eu também não preciso comentar a respeito da organização. Muito bem. Aí, cada escola tem também o seu nível mínimo de aceitação. Então, não adianta o aluno escolher determinada faculdade, porque aquela faculdade tem um grau mínimo para poder ingressar nessa faculdade. Então, de certa forma, o vestibular continua. Apenas não segue aquela sistemática tradicional que era antigamente. Bom, mas as dificuldades continuam as mesmas. Ocuparam-se as vagas. Aí aquele que entra no primeiro ano de uma faculdade, qualquer faculdade, não importa qual a profissão, qualquer um, ele chega com uma escolaridade deficiente. Muitíssimo deficiente. Muito deficiente. Então, mas aí ele vai passando de ano e o professor também da faculdade, que também não é valorizado, aí vem... Já traz as suas deficiências também. Com certeza. Então, a formação, de um modo geral... também, acima de tudo, deficiências ligadas a uma hierarquia de valores, porque é o que a gente está tendo hoje. Sem dúvida. O que eu quero dizer aqui também, eu estou, de certa forma, generalizando. É claro que existem algumas faculdades excelentes, professores, tem sim, excelentes, não valorizados. Mas nós precisamos de ter uma educação de excelência e não temos. Com certeza. E aí, o que acontece? Tudo mais... Em volta sucumbe. Então, sucumbe. Então, recentemente, não temos, então, médicos preparados. E o suficiente, um número de médicos suficiente para poder atender a esse país de dimensões continentais. Você não tem pessoas moralmente formadas para o exercício de determinados conhecimentos que elas adquirem e elas não têm limite para lidarem com esses conhecimentos. Esse é o perigo da coisa, e é o que a gente está vendo. Eu não colocaria nem a questão moral, você falou moralmente. Eu acho que também. Outro dia eu estava falando a questão que falaram que a educação, os pais têm que dar princípios em casa e a escola tem que dar a instrução. Eu rejeitei essa tese porque eu penso que a escola deve também ser parceira dos pais na construção do intelecto e da questão moral dos alunos. E cívica também. Cívica é muito importante, sim. Com certeza. Mas voltando ao assunto dos médicos, o governo federal, agora, para resolver a quantidade insuficiente de médicos que nós temos, resolveu contratar médicos... Pois é, o que é isso? Pois é. Então, ao invés de importar médico para cá. Pois é. Ao invés de se aplicar verbas para universidades e escolas médicas de excelência, resolve importar médicos. Bom, mas isso foi, ou está sendo, uma ideia. Porque quando os médicos estrangeiros souberem quanto ganha o médico aqui, certamente que eles não virão. Então, sem preocupação dessa de que vão vir médicos estrangeiros, não se preocupem, eles não virão. Quando souberem do salário que o médico ganha dentro de um hospital, eles não vão querer vir. Então, quer dizer, o sucateamento da educação já começa pela própria condição médica. Então, essa questão da médica, colocando lá os dedos, tal, que é uma indignidade. Nossa, mas percebe por que isso acontece? Acontece porque também o salário também não é uma desculpa. Mas, pelo amor de não é Deus, uma desculpa. Não mas podemos ir por aí de forma alguma. Exatamente, não é por aí. Mas veja que
a questão é péssima. A questão é péssima. Então, os salários são péssimos. Então, mas espera aí, nós estamos falando da questão da saúde, mas isso é em todas as áreas. Sim. Você vê, mudando de foco, a questão política. Mas eu não quero tirar o foco da saúde, não. Não. Nós podemos continuar. Mas a saúde está em coma, Beth. A saúde está em coma. E a questão da educação está em coma. E a questão política também está ruim. Aí as pessoas gostam muito de reclamar, porque o político isso, o presidente da Câmara, isso, condenado. Olha, o que eu quero deixar bem claro para você e para todos, esses políticos que estão aí, todos eles, com mandato, não caíram de paraquedas, não. Não, isso é uma verdade que a gente não caíram de paraquedas, verificar todos os dias. Então, por favor, a cidadania deve ser ativa. Então, quando reclamar, as pessoas que reclamam devem se perguntar, o que você está fazendo para mudar? Sim, isso é Precisamos importante. mudar. A saúde está ruim, está certo, a saúde está péssima. O que nós estamos fazendo para mudar? Só reclamando? A minha vinda aqui a seu convite é para falar sobre essas coisas. Nós, com certeza, estamos aqui fazendo a nossa parte. Isso, é isso que eu ia falar. Nós estamos fazendo aqui, denunciando, fazendo a nossa parte, comentando. Agora, é importante que o telespectador saiba que não depende só do governo. Olha só, por favor, preste atenção no que eu vou dizer agora. Em qualquer lugar do mundo, o que é público é meu, é seu, é nosso. Aqui no Brasil, infelizmente, o que é público é do governo, e se é do governo não é de ninguém. Então as pessoas estão se lixando para o que está acontecendo do lado de fora da sua porta. Está errado. Está errado. Lá de fora da nossa porta é público. E o que é público é nosso. Nós temos que tomar conta daquilo que é público. Até porque os gestores, a gente é que paga isso tudo. Os gestores estão lá porque nós os colocamos. Lá. Exatamente. Então, não está bom? Vamos mudar. Então, as eleições estão aí, na porta. Mas é só ano que vem. Não importa. Já está, a propaganda eleitoral já está tranquilamente graçando na rua. Sendo veiculada ardentemente. Ardentemente. E temos que observar isso. Então, não adianta reclamar. Olha, várias pessoas me perguntaram, e partido político? Não importa a questão de partido. Não estou falando aqui que o partido A é melhor do que o B, esse ou aquele. Não é por aí. A questão não é essa. A questão é saber quem tem condição. O político tem poder. Outro dia, conversando com um vereador, não importa quem, aliás, foi antes das eleições, e ainda bem que esse vereador não foi eleito, mas ele me falava assim, olha só, a luz, a iluminação pública acesa durante o dia, gastando energia. Falei assim, muito bem, e o que você fez? Você telefona para lá, ninguém atende e tal, na Rio Luz, no caso no Rio. Aí eu falei assim, olha, mas você que tem poder, você é o vereador. Não sou eu. O político tem poder. E cada um deles tem as suas limitações, sim, mas ele tem mais poder do que qualquer outro cidadão. Para isso ele foi eleito. E o que ele fez? Nada. A gente vê aí a maioria dos nossos parlamentares, você vê o legislativo, por exemplo, você vê as nossas leis, você vê o sistema, por exemplo, criminal, né? As leis que abrangem os crimes hediondos. Tocou num ponto interessantíssimo. Várias pessoas falam assim, olha só, fulano cometeu um crime hediondo e tal, e cumpriu 6 anos e já está na rua. Olha só, mas que justiça é essa? E criticando o Poder Judiciário.
Poder Judiciário, ele cumpre as leis. As leis são feitas no Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal. A meu ver, esse legislativo, ele tem que sofrer uma transformação tal a ponto de poder transformar um pouco essa situação. Como? Através do voto. Através do voto, então, com por certeza. isso que o telespectador, o povo, ele precisa saber que é culpado dessas coisas. Ah, tá ruim. O custo Brasil é enorme. Agora nós tivemos um recorde na safra de grãos. Somos reféns dos caminhoneiros, das estradas, porque não há transporte ferroviário. Sim, mas acabaram com a estrada de ferro do Brasil. Os portos estão estrangulados, são limitados pelos sindicatos. A própria Presidência da República não consegue, ou tem uma enorme dificuldade, até eu entendo que queiram, mas tem uma enorme dificuldade de melhorar os portos. Os aeroportos estão estrangulados. Aí as pessoas ficam falando, aí na Copa, não precisa ser na Copa, não, agora. Já não está bem. Então, você não tem portos, não tem aeroportos, não tem ferrovia. Não, o que deixa a gente perplexo é exatamente isso. Aí não tem saúde, Carlos. não tem educação. Olha só, você não tem educação, você não tem saúde. Como é que vai fazer ainda Copa do Mundo aqui no Brasil? Veja só. Você acha que o Brasil tem condições de fazer uma Copa do Mundo e gastar dinheiro com isso, se não tem condição de dar de comer, de tratar da miserabilidade que existe nas ruas? Quer dizer, o que é isso? Você vê, em Brasília, eu poderia dizer que Brasília tem mais adeptos de futebol e times de futebol do que o Rio de Janeiro? De jeito nenhum, né? Brasília não tem nada de futebol, Brasília não tem nada, mas estão gastando milhões no estádio Mané Garrincha. Bom, mas para fazer 3 jogos da Copa. Deduzindo a questão da saúde, porque daqui a pouco o nosso tempo está acabando. Pois é. O que você quer dizer? Que precisa de mais investimento mesmo na área da saúde? Olha, Beth, desculpe, precisa um enorme investimento na área da saúde, na área da educação, sabe? Nos portos, aeroportos. Olha, precisa haver uma gestão muito melhor. Infelizmente, os nossos gestores deixam muito a desejar. Olha só, olha só o comentário. Porque o ministério tal tem que ficar com um partido tal. O outro ministério tem que ficar com aquele outro partido. Por favor, vamos ver primeiro a competência do cidadão que vai ocupar o ministério. Se fosse por qualificação profissional, transformar a gestão política numa gestão profissional seria melhor. Então, o sucateamento das cidades, isso daí é só para um programa só para falar do sucateamento das cidades. A ganância em receber IPTU permite a construção de prédios e mais prédios. Estamos dando empregos à mão de obra não qualificada. Por favor, qualifiquem. Se é não qualificada, por favor, qualifiquem. Mas olha só, a cidade comporta. Aliás, um dos grandes problemas que a gente tem na maioria dos nossos hospitais é mão de obra não qualificada. Exato. Tá? Você tem tecnologia de ponta de um lado e mão de obra que não é qualificada de outro. O que adianta tanta tecnologia? É a ganância, Beth. É a ganância, porque a mão de obra qualificada custa mais caro. Aí o cidadão que
que tem nas mãos aquele hospital, vai ganhar menos, porque ele vai ter que pagar mais aquele que é mais qualificado. E, infelizmente, essa cultura, essa ganância... fazendo coisa achando, né, que a população não está dando conta de fazer uma análise crítica dessa situação, que é chegar lá e mostrar um hospital. Ah, tem uma hotelaria razoável e tal e coisa. Olha, viu como é que é bonito, que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro. Mas não tem, às vezes, uma pessoa que sabe fazer um acesso venoso ou tirar um acesso venoso. É isso mesmo. É isso É um escândalo isso, é um escândalo. Olha, isso presenciado por mim várias vezes, já presenciei isso durante a minha vida. Por mim também. Tá? Então, quer dizer, é uma coisa muito séria. Quer dizer, até que ponto a gente, como população, tem que agora começar a reivindicar isso de uma forma, sabe, mais veemente e cobrar mesmo. Eu poderia dizer aqui para você que eu tenho na família vários exemplos de procedimentos indevidos. Tá? Procedimentos médicos indevidos. Mas não importa aqui agora falar sobre isso, porque eu tenho certeza que cada uma das pessoas que estão me ouvindo tem certamente um exemplo com certeza, disso. Com certeza. Então você tem vários, todo mundo tem. Então isso é reflexo de uma gestão, uma má gestão. Extremamente deficiente. É uma gestão extremamente deficiente, para usar as suas palavras. Carlos, toma um minutinho. Meu Deus, mas um minutinho. Estamos a um minutinho do nosso tempo. Olha, eu agradeço muito a você, mas esse assunto é um assunto muito polêmico. Eu quero até me desculpar aqui com os telespectadores e me desculpar com algumas pessoas que possam se sensibilizado com alguma crítica minha, mas eu faço com muita serenidade, porque o meu desejo é ver um país melhor. Então, para mim, eu já estou já caminhando pro Cabo da Boa Esperança, mas penso que essa minha atitude, essa cidadania, esse meu afã de ver esse país melhor, não é para mim, mas para meus filhos, nem para os meus filhos, para os meus netos, porque eu sei que tem tanto trabalho. O país é um país de dimensões continentais, eu entendo, pessoas lá do fundo, lá do norte, do interior. Vamos dar nosso beijinho, que o nosso tempo acabou. Infelizmente. Então, muito obrigado para todos. Que nos assistiu, meu beijo carinhoso, até o próximo programa.